8. Port Angeles. Jess dirigia mais rápido do que um as do volante. Então, partimos para Port Angeles às 4 horas. Havia algum tempo que eu não saía à noite com minhas amigas e o afluxo de estrogênio era revigorante. Ouvimos as baladas lamentosas de rock enquanto Jessica tagarelava sobre os meninos com que saíamos. O jantar de Jessica com Mike tinha sido ótimo e ela esperava que no sábado à noite eles tivessem avançado para a fase do primeiro beijo. Sorri para mim mesma satisfeita. Angela estava passivamente feliz por ir ao baile, mas na verdade não estava interessada em Eric. Jess tentou fazê-la confessar quem era o tipo dela, mas depois de um tempinho eu interrompi com uma pergunta sobre os vestidos para poupá-la. Angela me lançou um olhar de gratidão. Port Angeles era uma linda armadilha para turistas, muito mais refinada e singular do que Forks. Mas Jessica e Angela conheciam muito bem a cidade, então não pretendiam perder tempo no pitoresco calçadão junto à baía. Jess dirigiu direto para uma das grandes lojas de departamentos da cidade, que ficava a algumas ruas da área da baía que agradava os visitantes. O traje do baile foi anunciado como passeio completo e não tínhamos muita certeza do que isso significava. Jessica e Angela demonstraram surpresa e quase descrença quando lhes contei que nunca foram a um baile em Phoenix. Você nunca saiu com um namorado nem nada disso? Perguntou Jess desconfiada enquanto passávamos pelas portas da loja. É verdade. Tentei convencê-la sem querer confessar meus problemas com a dança. Nunca tive namorado e nem nada parecido. Eu não saía muito. E por que não? Quis saber Jessica. Ninguém me convidava. Respondi com sinceridade. Ela me olhou cética. As pessoas te convidam para sair aqui. Lembrou-me ela. E você diz não a elas. Agora estávamos na seção juvenil, olhando as araras em busca de roupas de noite. Bom, a não ser pelo Tyler, corrigiu Angela em voz baixa. Como é? Eu arfei. O que foi que você disse? O Tyler contou a todo mundo que vai levar você ao baile dos alunos, informou-me Jessica com olhos desconfiados. Ele disse isso? Tive a impressão de que ia sufocar. Eu te falei que não era verdade, murmurou Angela para Jessica. Fiquei em silêncio, ainda completamente em uma espécie de choque que rapidamente estava virando irritação. Mas tínhamos achado as araras de vestidos e agora havia um trabalho a fazer. É por isso que a Lauren não gosta de você, disse Jessica entre risos enquanto manuseávamos as roupas. Trinquei os dentes. Você acha que se eu o atropelasse com a minha picape, ele pararia de se sentir culpado pelo acidente? Que ele podia desistir de tentar compensar e nós estaríamos quites? Talvez. Jessica riu baixinho. Se for por isso mesmo que ele está agindo assim. As opções de vestidos não eram muitas, mas as duas acharam algumas coisas para experimentar. Fiquei sentada em uma cadeira baixa do lado de fora das cabines de prova, perto do espelho triplo, tentando controlar minha fúria. Jess ficou dividida entre dois. Um tomara que caia longo e preto, bem básico, e um azul elétrico na altura dos joelhos com alças finas. Eu a estimulei a ficar com o azul. Por que não realçar os olhos? Angela escolheu um vestido rosa claro que caiu muito bem em seu corpo alto e destacou os tons de mel do cabelo castanho claro. Não economizei elogios e as ajudei a recolocar nas araras as roupas rejeitadas. Todo o processo foi muito mais curto e mais fácil do que as viagens semelhantes que eu fazia com René na minha cidade. Acho que havia vantagens nas opções limitadas. Fomos procurar sapatos e acessórios. Enquanto elas experimentavam as coisas, eu apenas observava e criticava, sem humor nenhum para comprar algo para mim, embora precisasse de sapatos novos. O ponto alto da saída com as amigas desaparecia na esteira de minha irritação com Tyler, deixando espaço para a volta das trevas. Angela. Comecei hesitante, enquanto ela experimentava um par de sapatos de salto rosa com tiras. Ela estava super feliz por sair com um cara com uma altura que lhe permitia usar salto alto. Jessica vagava na direção do balcão de bijuterias e estávamos sozinhas. Sim. Ela levantou a perna, girando o tornozelo para ter uma visão melhor do sapato. Eu me acovardei. Gostei desse.
Acho que vou levar, apesar de eles só combinarem com aquele vestido e mais nada, refletiu ela. Ah, compre sim. Estão em liquidação. Estimulei. Ela sorriu, recolocando a tampa na caixa que continha sapatos brancos de aparência mais prática. Tentei novamente. Angela. Ela olhou para mim curiosa. É normal para os schooling. Falei sem tirar os olhos dos sapatos. Faltar muito às aulas? Fracassei miseravelmente em minha tentativa de parecer indiferente. Quando o clima está bom, eles acampam o tempo todo, até o médico. Todos são loucos pela vida ao ar livre, disse-me ela baixinho, examinando os sapatos também. Ela não fez nenhuma pergunta em lugar das centenas que Jessica teria desatado a fazer. Eu estava começando a gostar de verdade de Angela. Abandonei o assunto enquanto Jessica voltava para mostrar a bijuteria de strass que encontrara para combinar com os sapatos prateados. Pretendíamos jantar em um restaurantezinho italiano no calçadão da orla, mas a compra dos vestidos não levou o tempo que esperávamos. Jess e Angela foram levar as roupas para o carro e depois desceram para a Bahia. Eu lhes disse que ia encontrá-las no restaurante em 1 hora. Queria procurar uma livraria. Elas estavam dispostas a ir comigo, mas eu as estimulei a se divertirem. Elas não sabiam como eu podia ficar pensativa quando estava cercada de livros. Era uma coisa que eu preferia fazer sozinha. Elas se afastaram para o carro conversando animadas e eu fui na direção que Jess me apontara. Não tive problemas para encontrar a livraria, mas não era o que eu procurava. As vitrines estavam cheias de cristais, filtros de sonho e livros sobre cura espiritual. Nem entrei. Pelo vidro, pude ver uma mulher de uns 50 anos com cabelo grisalho até as costas, metida num vestido dos anos 60, dando um sorriso de boas-vindas detrás do balcão. Concluí que era uma conversa que eu podia dispensar. Devia haver uma livraria mais normal na cidade. Andei pelas ruas, repletas com o tráfego no final do dia de trabalho, e esperei estar seguindo para o centro. Não prestei muita atenção como devia na direção que tomava. Eu lutava com meu desespero. Tentava fortemente não pensar nele e no que Angela dissera. E mais do que qualquer outra coisa, tentava aquietar minhas esperanças para o sábado, temendo uma decepção mais dolorosa do que o resto, quando olhei para cima e vi um Volvo prata estacionado na rua. De repente a ficha caiu. Vampiro idiota e insuportável, pensei comigo mesma. Segui para o sul a passos pesados, na direção de algumas lojas com fachada de vidro que pareciam promissoras. Mas quando cheguei lá eram só uma loja de conserto de roupas e um espaço vago. Ainda tinha muito tempo para procurar Jess e Angela, e precisava controlar meu estado de espírito antes de encontrar com elas. Passei os dedos pelos cabelos e respirei fundo algumas vezes antes de virar a esquina. Ao atravessar outra rua, comecei a perceber que ia na direção errada. O tráfego reduzido de pedestres que eu vira ia para o norte e parecia que os prédios aqui eram principalmente armazéns. Decidi voltar para o leste na esquina seguinte, depois contornar após algumas quadras e tentar minha sorte numa rua diferente ao voltar para o calçadão. Um grupo de 4 homens virava a esquina para onde eu ia, vestidos muito informalmente para estarem saindo do trabalho, mas sujos demais para serem turistas. À medida que se aproximavam de mim, percebi que não eram muitos anos mais velhos do que eu. Brincavam ruidosamente, rindo de forma estridente e empurrando o braço dos outros. Afastei-me mais para o canto da calçada a fim de lhes dar espaço, andando rapidamente, olhando para a esquina depois deles. Ei, e aí? Gritou um deles enquanto passavam, e ele tinha de estar falando comigo, uma vez que não havia mais ninguém na rua. Olhei automaticamente para ele. 2 tinham parado, os outros 2 reduziam o passo. O mais próximo, um homem troncudo de cabelo escuro, de 20 e poucos anos, parecia ser o cara que falou. Usava uma camisa de flanela aberta por cima de uma camiseta suja, bermuda jeans rasgada e sandálias. Ele deu um passo na minha direção. Oi, murmurei, uma reação reflexa. Depois rapidamente desviei os olhos e andei mais rápido para a esquina. Pude ouvi-los rindo a todo volume atrás de mim. Ei, espera! Gritou um deles de novo, mas mantive a cabeça baixa e virei a esquina com um suspiro de alívio. Podia ouvi-los rindo lá atrás. Eu me vi numa calçada nos fundos de vários armazéns de cores sombrias, cada um deles com portas largas para caminhões de carga, trancados a cadeado para a noite.
O lado sul da rua não tinha calçada, só uma cerca de tela encimada por um arame farpado, protegendo uma espécie de depósito de peças de motor. Eu vagava pela parte de Port Angeles que eu, como visitante, não devia ver. Estava escurecendo, percebi, as nuvens finalmente voltavam, acumulando-se no horizonte a oeste e criando um pôr do sol prematuro. O céu a leste ainda era claro, mas se acinzentava, tomado de faixas de rosa e laranja. Eu tinha deixado meu casaco no carro e um tremor súbito me fez cruzar os braços com força no peito. Uma van passou por mim e depois a rua ficou vazia. O céu de repente escureceu ainda mais e enquanto eu olhava por sobre o ombro para a nuvem degradante, percebi chocada que 2 homens andavam em silêncio uns 5 metros atrás de mim. Eram do mesmo grupo pelo qual eu havia passado na esquina, mas nenhum deles era o de cabelo escuro que falara comigo. Virei imediatamente a cabeça para a frente, acelerando meu passo. Um arrepio que não tinha nada a ver com o clima me fez tremer de novo. Minha bolsa estava pendurada, no ombro, e atravessada pelo meu corpo, como usamos para não sermos surpreendidas. Eu sabia exatamente onde estava meu spray de pimenta, na mochila embaixo da cama, a embalagem ainda fechada. Não tinha muito dinheiro agora, só uns 20 e poucos dólares, e pensei em deixar cair minha bolsa por acidente e correr. Mas uma vozinha assustada no fundo de minha mente me alertou que eles podiam ser coisa pior do que ladrões. Tentei escutar atentamente seus passos silenciosos, que eram muito mais silenciosos quando comparados com o barulho tumultuado que fizeram antes, e não parecia que tinham acelerado nem chegado mais perto de mim. Respire, lembrei a mim mesma. Você não sabe se estão te seguindo. Continuei a andar com a maior rapidez que pude sem correr, concentrando-me na curva à direita, que agora só estava a alguns metros de mim. Eu podia ouvi-los ficando para trás, como antes. Um carro azul entrou na rua vindo do sul e passou rapidamente. Pensei em pular na frente dele, mas hesitei, inibida, sem saber se estavam mesmo me perseguindo, e aí era tarde demais. Cheguei à esquina, mas um olhar rápido revelou que era só um beco sem saída nos fundos de outro prédio. Dei meia volta, cheia de expectativa. Tinha que corrigir esse erro apressadamente e disparar pelo caminho estreito de volta à calçada. A rua terminava na esquina seguinte, onde havia uma placa de "Pare". Concentrei-me nos passos fracos atrás de mim, decidindo-se correria ou não. Mas eles pareciam mais distantes e eu sabia que de qualquer forma não podiam me alcançar. Eu tropeçaria e cairia estatelada se tentasse ir mais rápido. Os passos certamente estavam mais distantes. Arrisquei uma olhada rápida por sobre o ombro e agora talvez eles estivessem a uns 10 metros de mim, como vi com alívio, mas os 2 me encaravam. Parecia que eu ia levar uma eternidade para chegar à esquina. Mantive o ritmo constante, os homens atrás de mim ficando um pouquinho mais para trás a cada passo. Talvez eles tivessem percebido que me assustaram e lamentassem por isso. Vi 2 carros indo para o norte, passando pelo cruzamento para onde eu me dirigia, e respirei com alívio. Haveria mais gente lá quando eu saísse dessa rua deserta. Virei a esquina rapidamente com um suspiro de gratidão. E fiquei paralisada. A rua era cercada de 2 lados por paredes sem portas e nem janelas. Eu podia ver à distância 2 cruzamentos, postes, carros e mais pedestres, mas estavam todos longe demais, porque encostados no prédio a oeste, a meio caminho para a rua, estavam outros 2 homens do grupo, os 2 olhando com sorrisos excitados, enquanto eu ficava paralisada, feito morta na calçada. Percebi então que não estava sendo seguida. Estava sendo conduzida. Parei por um segundo, mas me pareceu muito tempo. Depois virei e disparei para o outro lado da rua. Tive a sensação desanimadora de que era perda de tempo. Os passos atrás de mim agora estavam mais altos. Você aí? O estrondo da voz do homem atarracado de cabelo escuro abalou a quietude intensa e me fez pular. Na escuridão que aumentava, ele parecia olhar através de mim. É! Gritou uma voz de trás, fazendo-me pular novamente enquanto eu tentava correr pela rua. Pegamos um atalhozinho. Meus passos agora tinham que se reduzir. Eu estava encurtando muito rapidamente a distância entre mim e o Parque Ria. Precisava dar um belo grito e puxei o ar, preparando-me para usá-lo. Mas minha garganta estava tão seca que eu não sabia que volume poderia alcançar. Com um movimento rápido, passei a bolsa pela cabeça, pegando a alça com uma das mãos, pronta para me render ou usá-la como arma, o que a necessidade mandasse. O homem atarracado se afastou do muro enquanto eu cautelosamente parava e andou devagar pela rua. Fique longe de mim.
Alertei numa voz que devia parecer forte e destemida, mas eu tinha razão sobre a garganta seca, sem volume nenhum. Não fique assim, docinho, gritou ele, e o riso, rouco, recomeçou atrás. Eu me abracei e separei os pés, tentando me lembrar, em meu pânico, do pouco de defesa pessoal que conhecia. Vire a face externa da mão para cima na esperança de quebrar o nariz ou enfiá-lo para dentro do cérebro. O dedo no globo ocular, tente enganchar e arrancar o olho. E a joelhada padrão na virilha, é claro. E aí a mesma voz pessimista falou em minha mente, lembrando-me de que eu provavelmente não teria chance contra um deles, e eles eram 4. Cale a boca, exigi da voz antes que o pavor me incapacitasse. Eu não ia cair sem levar alguém comigo. Tentei engolir para poder formar um grito decente. De repente faróis apareceram na esquina, o carro quase batendo no atarracado, obrigando-o a pular para a calçada. Mergulhei na rua. Este carro ia parar ou me atropelaria. Mas o carro prata inesperadamente deu uma guinada, cantando pneu, e parou com a porta do carona aberta a pouca distância de mim. Entra, ordenou uma voz furiosa. Fiquei surpresa ao ver como o medo sufocante desapareceu subitamente. Surpresa pela sensação de segurança me inundar de repente. Mesmo antes que eu saísse da rua, assim que ouvi a voz dele, pulei para dentro do carro, batendo a porta depois de entrar. Estava escuro no carro, nenhuma luz entrara com a abertura da porta e eu mal conseguia ver o rosto dele no brilho do painel. Os pneus cantaram enquanto ele virava para o norte, acelerando rápido demais, desviando para os homens atordoados na rua. Vislumbrei um deles mergulhando na calçada enquanto o carro se alinhava e acelerava para o porto. Coloque o cinto de segurança, ordenou ele, e percebi que eu estava agarrado ao banco com as 2 mãos. Rapidamente obedeci. O estalo do fecho do cinto foi alto no escuro. Ele virou à esquerda, correndo, voando por várias placas de pare, sem se deter. Mas eu me sentia completamente segura e, no momento, totalmente despreocupada com o nosso destino. Olhei o rosto dele com um profundo alívio, um alívio que ia além da minha libertação repentina. Analisei seus traços perfeitos na luz limitada, querendo que minha respiração voltasse ao normal, até que me ocorreu que a expressão dele era de uma raiva homicida. — Você está bem? Perguntei surpresa ao constatar como minha voz estava rouca. Não, disse ele rispidamente, e seu tom de voz era furioso. Fiquei sentada ali em silêncio, observando seu rosto enquanto os olhos em brasa olhavam para a frente, até que o carro subitamente parou. Olhei em volta, mas estava escuro demais para ver alguma coisa além do contorno vago de árvores negras na lateral da rua. Não estávamos mais na cidade. — Bela? Perguntou ele, a voz dura e controlada. — Sim. Minha voz ainda estava rouca. Tentei dar um pigarro baixo. — Você está bem? Ele ainda não olhava para mim, mas a fúria tomava todo o seu rosto. — Estou, resmunguei suavemente. — Me distraia, por favor, ordenou ele. — Desculpe, como é? Ele suspirou com força. — Tagarele sobre alguma coisa insignificante até que eu me acalme, esclareceu ele, fechando os olhos e apertando a ponta do nariz com o polegar e o indicador. Revirei meu cérebro em busca de alguma coisa banal. Vou atropelar Tyler Crowley amanhã antes da aula. E ele ainda estava de olhos bem fechados, mas o canto da boca se retorceu. Por quê? Ele está dizendo a todo mundo que vai me levar ao baile dos alunos. Ou ele é maluco, ou ainda está tentando compensar o fato de quase ter me matado na... Bom, você se lembra disso. E ele acha que o baile dos alunos é a forma correta de fazer isso. Então imagino que se eu colocar a vida dele em risco, depois vamos ficar quites e ele pode parar de tentar compensar isso. Não preciso de inimigo nenhum e talvez Lauren recue se ele me deixar em paz. Mas pode ser que o Centra dele tenha perda total. Se ele não tiver carona, não vai poder levar ninguém a baile nenhum. Tagarelei. Eu soube disso. Ele parecia um pouco mais composto. Você soube? Perguntei, descrente, minha irritação anterior cintilando. Se ele ficar paralítico do pescoço para baixo, não vai poder ir ao baile dos alunos também. Murmurei, refinando meus planos. Eduardo suspirou e, por fim, abriu os olhos. Melhor? Na verdade, não. Esperei, mas ele não voltou a falar. Ele encostou a cabeça no banco, olhando o teto do carro. Seu rosto estava rígido. Qual é o problema? Minha voz saiu em um sussurro. Às vezes, tenho problemas com meu gênio, Bela.
Ele também estava sussurrando e enquanto olhava pela janela, seus olhos se estreitaram em fendas. Mas não seria de utilidade nenhuma para mim voltar e caçar aqueles. Ele não terminou a frase, desviando os olhos, lutando por um momento para controlar a raiva de novo. Pelo menos, continuou ele, é do que estou tentando me convencer. Ah, a palavra parecia inadequada, mas eu não conseguia pensar numa resposta melhor. Ficamos sentados em silêncio de novo. Olhei o relógio do painel. Eram 6:30. Jessica e Angela vão ficar preocupadas, murmurei. Eu devia me encontrar com elas. Ele ligou o motor sem dizer nada. Virou silenciosamente e acelerou de volta à cidade. De repente estávamos debaixo dos postes de rua, ainda seguindo rápido demais, costurando com facilidade os carros que passeavam lentamente junto ao calçadão. Estacionou paralelamente ao meio-fio em uma vaga que eu teria achado pequena demais para o Volvo, mas ele deslizou para o local sem esforço na primeira tentativa. Olhei pela janela e vi as luzes de La Bella Italia, e Jazz e Angela acabavam de sair, andando ansiosas até nós. Como você sabia onde... Comecei a dizer, mas depois só sacudi a cabeça. Ouvi a porta se abrir, virei-me e o vi saindo. O que está fazendo? Perguntei. Vou levar você para jantar. Ele sorriu de leve, mas seus olhos eram duros. Ele saiu do carro e bateu a porta. Eu me atrapalhei com o cinto de segurança. Depois corri para sair do carro também. E ele esperava por mim na calçada. Ele falou antes que eu pudesse. Detenha Jessica e Angela antes que eu tenha que segui-las também. Não acho que vou poder me controlar se me deparar com seus outros amigos de novo. Eu estremeci com a ameaça em sua voz. Jazz, Angela. Gritei para elas, acenando quando se viraram. Elas correram para mim, o alívio acentuado no rosto das duas passando para surpresa ao verem quem estava parado ao meu lado. Elas hesitaram a pouca distância de nós. Aonde você foi? A voz de Jessica era desconfiada. Eu me perdi, admiti timidamente, e depois encontrei o Eduard. Gesticulei para ele. Tudo bem se eu ficar com vocês? Perguntou ele com a sua irresistível voz sedosa. Eu podia ver pela expressão vacilante das duas que ele nunca havia lançado seus talentos para elas. É claro, sussurrou Jessica. Na verdade, Bella, já comemos enquanto estávamos esperando. Desculpe, confessou Angela. Está tudo bem, eu não estou com fome. Dei de ombros. Acho que devia comer alguma coisa. A voz de Eduardo era baixa, mas cheia de autoridade. Ele olhou para Jessica e falou um pouco mais alto. Importa-se se eu levar a Bella para casa esta noite? Assim vocês não terão que esperar enquanto ela come. Tudo bem, eu acho. Ela mordeu o lábio, tentando deduzir pela minha expressão se era o que eu queria. Dei uma piscadela para ela. Só o que eu queria era ficar sozinha com meu eterno Salvador. Havia muitas perguntas que eu só podia despejar para cima dele quando estivéssemos sozinhos. Tudo bem. Angela foi mais rápida do que Jessica. A gente se vê amanhã, Bella. Edward. Ela pegou a mão de Jessica e a puxou para o carro, que eu pude ver pouco além dali, estacionado do outro lado da First Street. Enquanto elas se afastavam, Jess virou e acenou, o rosto cheio de curiosidade. Retribuí o aceno esperando que elas saíssem com o carro antes de me virar para encará-lo. Com toda sinceridade, não estou com fome. Insisti, tentando analisar seu rosto. A expressão dele era ilegível. Divirta-me. Ele foi até a porta do restaurante e manteve aberta com uma expressão obstinada. Obviamente, não haveria nenhuma discussão. Passei por ele e entrei no restaurante com um suspiro resignado. O restaurante não estava lotado. Era a baixa temporada em Port Angeles. Fomos recebidos por uma mulher e entendi o olhar dela enquanto avaliava Edward. Ela o recebeu um pouco mais calorosamente do que o necessário. Fiquei surpresa por isso ter me incomodado tanto. Ela era vários centímetros mais alta do que eu e seu louro era artificial. Mesa para dois? Sua voz era sedutora, quer fosse intencional ou não. Vi os olhos dela faiscarem para mim e depois se desviarem, satisfeito com minha evidente banalidade, com o espaço cauteloso e sem contato que Eduard mantinha entre nós.
Ela nos levou a uma mesa suficiente para 4 no meio da área mais apinhada do salão. Eu estava prestes a me sentar, mas Edward sacudiu a cabeça para mim. Quem sabe um lugar mais reservado? Insistiu ele em voz baixa para a hostess. Eu não tinha certeza, mas tive a impressão de que ele lhe passou furtivamente uma gorjeta. Nunca vi ninguém recusar uma mesa a não ser nos filmes antigos. Claro, ela parecia tão surpresa quanto eu. Virou-se e nos levou por uma divisória a um pequeno círculo de bancos, todos eles vazios. Que tal aqui? Perfeito. Ele abriu seu sorriso resplandecente, estonteando a mulher por um momento. Ela sacudiu a cabeça, piscando. Vocês serão atendidos logo. Ela se afastou meio desequilibrada. Não devia fazer isso com as pessoas. Critiquei. É muito injusto. Fazer o quê? Deixá-las tontas desse jeito. Ela pode estar ofegando na cozinha agora mesmo. Ele pareceu confuso. Sem essa, disse eu, desconfiada. Você deve saber o efeito que tem sobre as pessoas. Ele inclinou a cabeça de lado e seus olhos eram curiosos. Eu deixo as pessoas tontas? Não percebeu? Acha que todo mundo faz o que você quer com essa facilidade toda? Ele ignorou minhas perguntas. Eu deixo você tonta? Com muita frequência, admiti. E depois nossa garçonete chegou, a cara cheia de expectativa. Bosters com certeza tinha fofocado nos bastidores e essa garota nova não parecia decepcionada. Ela colocou uma mecha de cabelo preto atrás da orelha e sorriu com uma cortesia desnecessária. Oi, meu nome é Amber e serei sua garçonete esta noite. O que posso trazer para beberem? Não deixei de notar que ela falava só com ele. Ele olhou para mim. Vou tomar uma coca. Pareceu mais uma pergunta. 2 cocas, disse ele. Voltarei logo com elas. Ela lhe assegurou com outro sorriso desnecessário. Mas ele não viu, estava olhando para mim. Que foi? Perguntei quando ela saiu. Seus olhos estavam fixos no meu rosto. Como está se sentindo? Bem, respondi, surpresa com a intensidade dele. Não está tonta? Enjoada? Gelada? Deveria? Ele riu de meu tom enigmático. Bom, na verdade, estou esperando que você entre em choque. Seu rosto se enrugou naquele sorriso torto, perfeito. Não acho que vai acontecer. Eu disse depois de recuperar o fôlego. Sempre fui muito boa para reprimir coisas desagradáveis. Mesmo assim, vou me sentir melhor quando você colocar algum açúcar e comida para dentro. Bem na deixa, a garçonete apareceu com nossas bebidas e um cesto de pãezinhos. Ela ficou de costas para mim enquanto os colocava na mesa. Está pronta para pedir? Perguntou ela a Edward. Bela? Perguntou ele. Ela se virou sem a menor vontade para mim. Escolhi a primeira coisa que vi no cardápio. Vou querer ravioli de cogumelos. E você? Ela se virou para ele com um sorriso. Para mim nada, disse ele. É claro que não. Me avise se mudar de ideia. O sorriso tímido ainda estava ali, mas ele não a olhou e ela saiu insatisfeita. Beba, ordenou ele. Beberiquei obediente o refrigerante e depois tomei um gole maior, surpresa com a sede que sentia. Percebi que tinha terminado tudo quando ele empurrou o copo dele para mim. Obrigada, murmurei ainda com sede. O frio do refrigerante gelado irradiou por meu peito e eu tremi. Está com frio? É só a coca, expliquei, tremendo de novo. Não trouxe casaco? A voz dele era desaprovadora. Trouxe. Olhei o banco vazio ao lado do meu. Deixei no carro da Jessica. Percebi. Eduardo estava tirando o casaco. De repente percebi que eu não vi o que ele estava vestindo. Não hoje à noite, mas sempre. Eu simplesmente não conseguia deixar de olhar para o seu rosto. Agora me obriguei a olhar concentrada. Ele estava tirando uma jaqueta de couro bege. Por baixo tinha um suéter marfim de gola roulé. Caía com perfeição nele, destacando o seu peito musculoso. Eduardo me passou a jaqueta, interrompendo meu olhar cheio de cobiça. Obrigada, eu disse novamente, passando o braço pela jaqueta. Estava fria, como meu casaco, quando o peguei de manhã, pendurado no hall de entrada com suas correntes de ar.
Tremi de novo. O cheiro era maravilhoso. Inspirei, tentando identificar o aroma delicioso. Não tinha cheiro de colônia. As mangas eram compridas demais. Puxei-as para trás para poder libertar minhas mãos. O azul fica ótimo em sua pele, disse ele me olhando. Fiquei surpresa. Olhei para baixo, corando. É claro. Ele empurrou o cesto de pão para mim. Na verdade, não vou entrar em choque. Protestei. Devia. Uma pessoa normal entraria. Você nem parece abalada? Ele parecia inquieto. Olhou nos meus olhos e vi como os olhos dele estavam claros, mais claros do que já vira, de um caramelo dourado. Eu me sinto muito segura com você, confessei, hipnotizada a dizer a verdade novamente. Isso desagradou. Sua fisionomia de alabastro se franziu. Ele sacudiu a cabeça carrancudo. Isso é mais complicado do que eu planejei, murmurou ele para si mesmo. Peguei um pãozinho e comecei a mordiscar a ponta, avaliando a expressão dele. Perguntei-me quando seria uma boa hora para começar a interrogá-lo. Em geral, você está num humor melhor quando seus olhos estão claros assim. Comentei, tentando distraí-lo de qualquer pensamento que o tivesse feito ficar carrancudo e sombrio. Ele me olhou atônito. Como é? Você sempre fica mais azedo quando seus olhos estão escuros. É o que eu espero então. Continuei. Tenho uma teoria para isso. Ele semicerrou os olhos. Mais teorias? Aham. Dei uma pequena dentada de pão tentando parecer indiferente. Espero que desta vez seja mais criativa, ou ainda está se inspirando nos quadrinhos. Seu sorriso fraco era de zombaria, os olhos ainda estavam apertados. Bom, não tirei nada de quadrinho nenhum, mas também não inventei nada sozinha. Confessei. Incitou ele. Mas então a garçonete passou pela divisória com o meu prato. Percebi que, inconscientemente, tínhamos nos inclinado na direção um do outro sobre a mesa, porque nós dois nos endireitamos quando ela se aproximou. Ela baixou o prato diante de mim, parecia muito bom, e se virou rapidamente para Edward. Mudou de ideia? Perguntou ela. Não há nada que possa trazer para você? Eu podia muito bem imaginar o duplo sentido das palavras dela. Não, obrigado, mas outro refrigerante seria bom. Ele gesticulou com a mão longa e branca para os copos vazios na minha frente. Claro. Ela retirou os copos e se afastou. O que estava dizendo? Perguntou ele. Vou falar sobre isso no carro, se... E aí eu parei. Há alguma condição? Ele ergueu uma sobrancelha, a voz agourenta. Tenho algumas perguntas, é claro. É claro. A garçonete voltou com mais 2 cocas. Desta vez, colocou-as na mesa sem dizer nada e saiu novamente. Tomei um gole. Bem, vá em frente, pressionou ele, a voz ainda dura. Comecei do jeito menos exigente. Ou assim pensei eu. Por que está em Port Angeles? Ele olhou para baixo, cruzando as mãos grandes lentamente sobre a mesa. Seus olhos lampejaram para mim por baixo das pestanas, uma sugestão de sorriso de escárnio no rosto. Próxima. Mas essa foi a mais fácil, objetei. Próxima, repetiu ele. Olhei para baixo, frustrada. Tirei os talheres do guardanapo, peguei o garfo e espetei com cuidado um ravioli. Coloquei-o na boca devagar. Ainda de olhos baixos, mastigando enquanto pensava. Os cogumelos estavam bons. Engoli e tomei outro gole de coca antes de olhar para ele. Tudo bem, então. Eu o fitei e continuei devagar. Digamos, é claro que, hipoteticamente, que alguém pode saber o que as pessoas estão pensando, ler a mente delas, sabe como é, com algumas exceções. Só uma exceção, corrigiu ele, hipoteticamente. Tudo bem, com uma exceção então. Fiquei emocionada que ele estivesse cooperando, mas tentei parecer despreocupada. Como é que isso funciona? Quais são as limitações? Como esse alguém acharia outra pessoa exatamente na hora certa? Como ele saberia que ela estava numa encrenca? Eu me perguntei se minhas perguntas convolutas faziam algum sentido. Hipoteticamente? Perguntou ele. Claro. Bom, se esse alguém... Vamos chamá-lo de Joey, sugeri.
Ele deu um sorriso torto. Joey, que seja. Se Joey estivesse prestando atenção, o senso de oportunidade não precisaria ser tão preciso. Ele sacudiu a cabeça, revirando os olhos. Só você pode se meter em encrenca em uma cidade tão pequena. Você teria acabado com as estatísticas de criminalidade por uma década, sabe disso? Estávamos falando de um caso hipotético. Lembrei-lhe friamente. E ele riu para mim, os olhos calorosos. Sim, estávamos, concordou ele. Devo chamá-la de Jane? Como você sabia? Perguntei, incapaz de reprimir minha intensidade. Percebi que estava me inclinando para ele de novo. Ele pareceu oscilar, dividido por algum dilema íntimo. Seus olhos pararam nos meus e achei que naquele momento ele estava decidindo se simplesmente me contaria a verdade ou não. Sabe que pode confiar em mim, murmurei. Estendi a mão, sem pensar, para pegar suas mãos cruzadas, mas ele as afastou rapidamente e eu recuei. Não sei se ainda tenho alternativa. A voz dele era quase um sussurro. Eu estava errado. Você é muito mais observadora do que eu julgava. Achei que você sempre tivesse razão. Antigamente era assim. Ele sacudiu a cabeça de novo. E eu estava errado sobre você em outra coisa também. Você não é um imã para acidentes. Esta não é uma classificação muito ampla. Você é um imã para problemas. Se houver alguma coisa perigosa num raio de 10 quilômetros, invariavelmente vai encontrar você. E você se coloca nessa categoria? Conjecturei. Seu rosto ficou frio, sem expressão. Sem dúvida. Estiquei a mão pela mesa de novo, ignorando-o quando ele puxou a dele mais uma vez, para tocar timidamente as costas de sua mão com a ponta dos dedos. Sua pele era fria e dura como uma pedra. Obrigada. Minha voz fervia de gratidão. Agora são 2 vezes. Seu rosto se suavizou. Vamos tentar não ter a terceira, concorda? Fiz uma careta, mas assenti. Ele tirou a mão debaixo da minha, colocando as 2 sob a mesa, mas se inclinou para mim. Eu a segui a Port Angeles, admitiu ele, falando num jato. Nunca tentei manter uma determinada pessoa viva, e é muito mais problemático do que eu acreditava. Mas deve ser assim porque é você. As pessoas comuns parecem passar o dia todo sem muitas catástrofes. Ele parou. Eu me perguntei se devia me aborrecer por ele estar me seguindo. Em vez disso, senti um surto estranho de prazer. Ele me encarava e talvez se indagando porque meus lábios se curvavam em um sorriso involuntário. Já pensou que talvez minha hora tivesse chegado naquela primeira vez com a van e você está interferindo no meu destino? Especulei, distraindo-me. Não foi a primeira vez, disse ele, e mal se ouvia sua voz. Eu o encarei, surpresa, mas ele olhava para baixo. Sua hora chegou quando eu a conheci. Senti um espasmo de medo com as palavras dele, e a lembrança abrupta de seu olhar sombrio e violento naquele primeiro dia. Mas a sensação dominadora de segurança que eu tinha em sua presença sufocou isso. Quando ele olhou para cima para ler meus olhos, não havia vestígio de medo neles. Você lembra? Perguntou ele, o rosto angelical grave. Lembro? Eu estava calma. E, no entanto, aqui está você. Havia um toque de descrença em sua voz, e ele ergueu uma sobrancelha. É, aqui estou eu, graças a você. Eu parei. Por que de algum modo você sabia como me achar hoje? Incitei. Ele apertou os lábios, encarando-me pelos olhos estreitos, decidindo novamente. Seus olhos faiscaram para meu prato cheio e depois para mim. Você come, eu falo. Ele propôs a barganha. Rapidamente garfei outro ravioli e coloquei na boca. É mais difícil do que deveria. Rastrear você. Em geral, você pode encontrar uma pessoa com muita facilidade, depois de ter lido sua mente. Ele olhou para mim com ansiedade e percebi que eu tinha me paralisado. Obriguei-me a engolir, depois espetei outro ravioli e o coloquei para dentro. Eu estava vigiando Jessica sem cuidado nenhum. Como eu disse, só você pode encontrar problemas em Port Angeles. E no início não percebi quando você saiu sozinha. Depois, quando notei que você não estava mais com ela, fui procurar por você na livraria que vi em sua cabeça.
Eu sabia que você não tinha entrado e que não foi para o sul. E sabia que teria que voltar logo. Então eu só estava esperando você, procurando ao acaso pelos pensamentos das pessoas na rua, para ver se alguém a notara e eu poderia saber onde você estava. Não tinha motivos para ficar preocupado, mas estava estranhamente ansioso. Ele estava perdido em pensamentos, olhando através de mim, vendo coisas que eu nem podia imaginar. Comecei a dirigir em círculos, ainda escutando. O sol finalmente se punha e eu estava prestes a sair do carro e seguir você a pé. E então, ele parou trincando os dentes numa fúria súbita. Fez um esforço para se acalmar. Então o quê? Sussurrei. Ele continuou a olhar por cima de minha cabeça. Ouvi o que eles estavam pensando. Grunhiu ele, o lábio superior se virando um pouco para baixo por cima dos dentes. Vi seu rosto na mente deles. Ele de repente se recostou. Um cotovelo aparecendo na mesa, a mão cobrindo os olhos. O movimento foi tão rápido que me sobressaltou. Para mim foi muito difícil. Nem pode imaginar como foi difícil. Simplesmente tirar você dali e deixá-los vivos. Sua voz era abafada pelo braço. Eu podia deixar você ir com Jessica e Angela, mas temia procurar por eles se você me deixasse sozinho. Admitiu num sussurro. Fiquei sentada em silêncio, meus pensamentos incoerentes. Minhas mãos estavam cruzadas no colo, e eu mal me recostava na cadeira. Ele ainda estava com o rosto nas mãos e tão imóvel que era como se tivesse sido entalhado na mesma pedra de sua mão. Por fim, ele olhou para cima, os olhos procurando os meus, cheios de suas próprias perguntas. Pronta para ir para casa? Perguntou ele. Estou pronta para ir embora. Habilitei-me abertamente grata por termos uma viagem de 1 hora juntos. Não estava preparada para me despedir dele. A garçonete apareceu como se tivesse sido chamada, ou estivesse olhando. Como estamos? Perguntou ela a Edward. Estamos prontos para a conta, obrigado. Sua voz era grave, mas rude, ainda refletindo a tensão de nossa conversa. Isso pareceu confundi-la. Ele olhou para ela, esperando. Claro, gaguejou ela. Aqui está. Ela pegou uma pastinha de couro no bolso da frente do avental preto e entregou a ele. Já vi uma nota na mão dele. Ele a colocou dentro da pasta e a devolveu à garçonete. Não precisa de troco. Ele sorriu. Depois se levantou e eu me coloquei de pé, desajeitada. Ela sorriu convidativamente para ele de novo. Tenha uma boa noite. Ele não tirou os olhos de mim enquanto agradecia a ela, e eu reprimi um sorriso. Ele andou ao meu lado até a porta, ainda com cuidado de não tocar em mim. Lembrei-me do que Jessica dissera sobre a relação dela com Mike, como eles quase chegaram à fase do primeiro beijo. Suspirei. Eduardo parecia me ouvir e olhava para baixo curiosamente. Olhei para a calçada, grata por ele aparentemente não ser capaz de saber o que eu estava pensando. Ele abriu a porta do carona, segurando-a para mim enquanto eu entrava, fechando-a suavemente depois que entrei. Eu o observei andar pela frente do carro maravilhada, novamente com sua elegância. Eu devia ter me acostumado com isso agora, mas não me acostumara. Tinha a sensação de que Eduardo não era o tipo de pessoa com quem podemos nos acostumar. Dentro do carro, ele deu a partida no motor e ligou o aquecedor no máximo. Tinha ficado muito frio e achei que o clima bom estava no fim. Mas estava aquecida com a jaqueta dele, expirando aquele aroma quando eu achava que ele não podia ver. Eduardo entrou no trânsito, aparentemente sem olhar, virando para pegar a via expressa. Agora, disse ele sugestivamente, é a sua vez.